Posso ler, irmãos? Tá. Amém? Vamos ler. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora? Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, doou a dívida a ambos. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse a quem até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Irmãos, essa foi uma passagem que foi comentada no encontro de mulheres ontem pela irmã Lu. E após isso eu fiquei refletindo um pouco sobre, e foi o que eu senti no coração de vir a falar com os irmãos, que é sobre a entrega dessa mulher. Pensa no cenário. Ela soube que Jesus estava lá na casa dos fariseus e ela tinha 2 opções. Ou ela ficava lá na porta pensando se vai, se não vai, pensando porque ela sabia o que poderia acontecer quando ela entrasse, o que ela iria enfrentar, que era os fariseus religiosos. Ela tinha esse medo, esse receio talvez de entrar por dentro daquela porta e fazer tudo aquilo que ela fez. E ela tinha essa opção de ou ficar lá parada, ou ela entrava e se entregava, se derramava. E o convite que eu quero fazer para os irmãos é exatamente esse, que é sobre a gente não se reservar, é sobre a gente não guardar pra gente aquilo que a gente faz muito tempo que quer entregar para Jesus. Às vezes a gente teve uma semana muito cansativa, às vezes a gente teve problemas para enfrentar durante a semana que nos fez afastar de Deus, mas o convite que eu faço para os irmãos hoje é: não se reservem, se entreguem. Ainda que, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo, vai ter uma semana cansativa, mas a presença do Senhor, ela vem para nos trazer vigor também. Ela não nos deixa cansados, ela nos faz, nos dá ânimo para seguir cada vez mais em frente, cada vez mais adiante. Então, irmãos, eu convido os irmãos a se entregarem hoje com todo o coração. Se for preciso, se derrama, chora, só entrega tudo aquilo que você tem para entregar ao Senhor na sua oração. Convido os irmãos a não olhar para quem está do lado, para quem está olhando. Apenas olhem para Jesus, se entreguem para Jesus hoje. Não se reservem, porque quanto menos você se reservar, quanto mais você se entregar, mais vigor você vai ter, mais ânimo
necessitamos. E é por isso que nós cremos que o Senhor é o provedor, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós entregarmos ao Senhor, o Senhor vai cuidar, Senhor. E muito obrigada, Jesus, pelo seu amor. Muito obrigada, Senhor, pelo seu sangue derramado por nos salvar, Senhor. E nessa noite a gente vem estar de corações abertos, ó Pai, para te entregar uma adoração simples. Não precisa ser algo grande, algo esplêndido, incrível, mas que venha ser algo puro e simples para ti, Senhor. De coração aberto, de coração quebrantado, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, abrir as nossas visões, abrir os nossos ouvidos para que a gente venha ver a sua glória sendo manifestada, ó Pai. Esteja conosco nessa noite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha ungir, derrama unção sobre cada um que está aqui, derrame bênção sobre cada um que está aqui, ó Pai. Que a sua presença venha ser o principal foco aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu oro, Senhor. E é isso que eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para ficar todos de pé para louvar o Senhor por nós. Em ti eu tudo posso.
Paz do Senhor, amém? Agora é o momento dos dízimos e ofertas, né? E aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8, diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ah, Senhor, vou levar o dízimo hoje, mas puxa vida, eu tinha que pagar aquela conta, eu tinha que fazer aquela viagem, família. É assim que a gente faz? Ou a gente chega aqui, Senhor, eu estou entregando porque eu quero, porque eu tenho prazer nisso, e não porque eu quero uma recompensa, mas eu sei que é para o bem do reino do Senhor. É com alegria. É isso que está dizendo o versículo aqui, né? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, todas as suficiências, abundeis em toda boa obra. Aqui está dizendo que a gente vai dar dízimo e vai ganhar um carrão do ano. É isso? A casa, aquela mansão gigantona, aquele apartamento. É isso que está dizendo aqui? Abundez na graça. E qual que é a graça? É aquilo que a gente recebeu na cruz do Calvário. A salvação, né? Não porque a gente é justo, não porque a gente merece, mas porque um certo dia Deus resolveu mandar seu Filho para se entregar na cruz, para que a gente pudesse ter uma mínima chance, mais uma chance de receber essa salvação e chegar lá no reino eterno que nunca se acaba. Então, quando a gente está entregando dízimo e oferta, não é para ficar rico, não é para sustentar pastor, é para a gente investir no reino. E o retorno que a gente vai ter é a salvação. A salvação não só através do dízimo e da oferta, mas também através da busca, através da obediência. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento, por esse culto. Possamos, Senhor, com sinceridade, te adorar, Senhor, essa noite. Entregar a Ti o nosso coração, Senhor. Entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. E principalmente a adoração, Senhor. Principalmente cultuar a Ti. Esse é o propósito de estarmos aqui, Senhor. Cultuar ao Teu nome, cultuar a Ti, Senhor. Te adorar, Pai.
Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, aqueles que não puderam vir hoje, Pai. Eu coloco cada um em tuas mãos, Senhor. Glorifico a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. para que Ele venha tocar, para que Ele venha transbordar da sua glória, para que o Senhor venha, Senhor, inundar o teu coração,
Vamos falar com o Senhor? Vamos? Ó, todo mundo falando com o Senhor. Agora é hora séria, né? Falar com o Deus Criador do Universo, né? É hora séria. Papai do céu, nós te amamos, Senhor. E aqui nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui nesse. O Senhor responda, Senhor Deus, as nossas orações. Também essa aqui agora, que é a de falar, Senhor Deus, ao nosso coração, à nossa alma, Senhor. Aquilo que o Senhor quer para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso bem viver, Senhor. Pedimos também, Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, isso que nos fala, abençoando a professora e abençoando cada um desses coraçõezinhos e dos corações grandões aqui, Senhor. Que seja o teu poder agindo no nome de Jesus. Amém. Pessoal, a graça e a paz, que eu convido a gente abrir na primeira carta do apóstolo Pedro, versículos 22 a 25, 22 a 25. Mas eu vou ler aqui um pouquinho antes, porque eu quero fazer um comentário. Às quartas-feiras a gente está fazendo aqui o nosso estudo, que a gente chama de PG. Nesse último comentário, nós fizemos aqui uma análise sobre a palavra de Deus e trazendo um enfoque da importância que ela deve ter na nossa vida. Por quê? Porque ela é o registro da revelação que Deus fez. Deus fez uma revelação progressiva, onde a coroação dessa revelação progressiva é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra expressa para nós assim, que é tudo por Ele, é tudo para Ele. Cristo é a conclusão dessa linda história de amor. Então, nesse derramar de conhecimento que o Senhor nos dá, Ele se apresenta para nós. A Bíblia é o cartão de apresentação que o Deus Criador de toda a terra faz para nós. Dá para ver que precisamos de muita coisa para entender um pouquinho assim de Deus, né? Porque falar de Deus é muito, muito difícil. Inclusive, na próxima quarta-feira, nós estaremos tentando falar sobre Deus. Porque todos os nossos esforços não são capazes de definir aquele que é o autor e consumador de tudo que há no universo, inclusive desse ser aqui pecador e de todos vocês. Então, essa palavra de Deus, ela vem de forma traduzida para que a gente compreenda, ela vem trazendo para nós conteúdos verdadeiros. Ela traz para a gente a possibilidade de uma vida sem erro. Ela revela o destino final, ela mostra-se para nós como autoridade e também, já nessa conclusão, a gente vai entender que é um manual para o sucesso da vida do ser humano. Vamos compreender, Deus amou toda a humanidade, não foi só a mim e a você, claro que Ele ama a mim e a você, mas Ele ama toda a humanidade. Então isso aqui é um manual do ser humano. Nós chamamos ela de nossa regra de fé e prática. Você quer saber como se conduzir diante da sua fé, diante do seu Deus, de uma maneira correta? É observando a palavra do Senhor. Estava lá tocando hoje lá.
eu tocando e as meninas cantando, e aí eu percebi uma coisa, assim, cara, depois que você começa a aprender um pouquinho de música, a gente sabe quando a gente errou as notas. Quem manuseia o instrumento tem essa percepção. E eu não consegui fazer o acorde. Logo eu errei. Tá aqui, olha. Sabe por que o inimigo não quer que você conheça a palavra? Porque a gente vai perceber. Gente, esse copo dá até medo, né? A gente vai perceber quando a gente errou. E vocês acham que ele quer que a gente perceba quando a gente errou? Não, de forma nenhuma. Por isso que Jesus sempre nos orientou: buscai o conhecimento de Deus, buscai ter essa informação, buscai ter essa musicalização divina, para que quando a gente errar a nota, o Espírito Santo, olha, você não conseguiu. Aí você e eu percebemos, e aí temos a oportunidade de refazer a nossa falha, corrigindo-a, e aí nos aperfeiçoando, crescendo e nos aperfeiçoando no conhecimento desse Deus maravilhoso. Mas precisa-se ter conhecimento da teoria, porque aqui está a regra perfeita para a minha e para a sua vida. E não é isso que o apóstolo Pedro vem trazendo para nós? A gente vem comentando aqui sobre o apóstolo Pedrão, alguém que pode falar de fé. Alguém que pode falar para você e para mim, olhando nos olhos: eu toquei a música errada diante de Deus. Eu vacilei diante de Jesus. Mas esse eu que vos falo também foi aquele que recebi a visita do Senhor Jesus, dizendo: não foi para isso que você caminhou comigo depois de 3 anos. Não foi para isso. Não é isso que eu estou preparando para você. Lembro-me de ter falado que você seria pescador de homens, não pescador de peixes. E ele foi resgatado e restaurado. E hoje, ele fala para a gente como pastor. E ele está falando para a gente aqui de Bíblia. Literalmente de Bíblia. Porque aqui no comecinho ele fala assim, olha, no versículo 9 ele fala assim, existe um objetivo para a fé. A fé é a salvação da nossa alma. Tivemos um encontro com Jesus, um salto de fé. Pronto, aceitei a Jesus, criei. E recebi a bênção, recebi o Espírito Santo. Agora eu preciso viver de uma forma diferente. E ele vem aqui, olha, conversando para nós. Olha, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A Bíblia é a conclusão da obra de amor de Cristo, de Deus. Deus é amor. E Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê tenha vida eterna e não vá para o inferno. Conhecemos a Cristo, aceitamos, recebemos a salvação. Agora existe algo diferente. Qual é a diferença? Agora eu preciso compreender quem é esse Senhor que eu estou servindo. E não está dizendo mais que é o Deus do chicote, nem o Deus do raio, nem o Deus do trovão. Está dizendo que é inteiramente na graça que está sendo revelada por esse Jesus, que é a expressão do amor de Deus. Pedrão está dizendo para nós, é a palavra. Na época de Pedro só tinha o Antigo Testamento, né? Vamos lembrar disso? Só tinha o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio ali sendo construído e compilado por nós. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, os evangelhos, todo esse compêndio foi por nós pautado e hoje está aqui disponível. Ou seja, Pedrão não estava falando
do Evangelho de João, não estava falando das cartas de Paulo, estava falando de Cristo. E a palavra é Jesus. Não sou eu que estou falando. Quem está falando isso aqui é o evangelista João. Quando ele discorre logo no início do evangelho dele, que ele fala assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é a palavra, é o Logos de Deus, é a palavra, é a promessa de Deus se materializando, é o amor de Deus se materializando em Cristo. É o desejo de Deus de não nos dar a condenação que merecíamos, que chama isso de misericórdia, não é? E nos concedendo um presente que nós não merecíamos, que é Cristo. A graça de Deus derramada por nós. E o apóstolo João está trazendo para nós, olha, a palavra é Cristo. A nossa vida é Cristo. Estamos aqui reunidos porque o amor de Cristo nos constrange. Estamos aqui reunidos para professar a nossa fé salvífica em Cristo. Buscamos em Cristo as experiências, mas tem um diferencial na nossa experiência. Cristo fala assim, ó, existem dois tipos de experiência. Existe a experiência externa e existe a experiência interna. Essa experiência externa ele chama de farisaísmo. E a experiência interna ele chama de rios de água viva. Transformação. Então, a proposta da Bíblia e de Jesus é que nós venhamos ter uma vida plena, mas de dentro para fora. Que flua do nosso interior, que seja bênção e impactante na vida das outras pessoas, assim como Cristo era. Então, nós vemos aqui o nosso apóstolo Pedro trazendo esse trabalho pastoral para nós, e aqui, no verso 22, ele comenta ainda mais um pedacinho. Ele comenta mais um pedacinho, quando diz assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece, a qual é viva e permanente, é irrevogável, é insolúvel, e já tem mais de 4.000 anos. E sabe-se lá até quando ela vai ter esse poder aqui no meio de nós, pois não sabemos a hora, nem o momento que Cristo irá voltar. E aí sim será a conclusão de toda essa profecia, de todas essas promessas, de todas essas bênçãos para nós. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ele frisa aquilo que ele já tinha falado. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Foi falada. A gente comentou aqui como é que a Bíblia começou. Foi por transmissão vocal, oral. A gente guardava, ouvia com os nossos ouvidos e entalhava ela nos nossos corações e de maneira
repetitiva, repassávamos elas. Repassávamos, até que os nossos filhos guardassem no coração e repassassem para as futuras gerações, até que um dia alguém conseguiu criar um produto capaz de fazer ali a transcrição e todo esse sacrifício não precisasse mais ser feito. Então, meus irmãos, está aí a importância da palavra de Deus. Está aí a importância da gente frisar isso. Daí, você andar por aí e ver pessoas que gastaram dinheiro para escrever uma plaquinha dizendo, leia a Bíblia. Quem já passou por aí e já viu aquela plaquinha? Por onde você vai? No outro dia eu estava lá em Luiz Alves, estava lá, os caras vão longe. Eles não falam só ler a Bíblia, eles não falam para orar, né? Ore, leia a Bíblia. Alguém conhece mais alguma frase lá daquele? Jesus salva. Não, gente, tá aí, olha. Então, não negligencie a sua vida espiritual. Leia a Bíblia, medite nela e seja mais do que feliz, mais do que vencedor. E aqui agora, gente, vamos fazer aqui uma reflexão em cima desse texto aqui que a gente acabou de ler. E vamos pensar, a Bíblia é algo permanente, algo irrevogável, insolúvel, perfeito, uma verdadeira regra para nós de fé e prática, algo que nós temos de mais valioso proporcionado por Deus para nós. E nós gostamos de viver buscando os pontos seguros da nossa caminhada com Deus. Nós gostamos da nossa vida e nessa vida a gente vive fazendo as nossas análises, pesquisas e querendo buscar saber aonde está o porto seguro para que eu possa ali atracar a minha pequena nau e ali deixar ela protegida, deixar ela guardada. Faz parte da nossa natureza humana. Vivemos buscando segurança. Ou não? Ou só eu vivo buscando segurança? Nós não gostamos das casas construídas com coluna? Na casa de vocês tem coluna? Vocês prepararam o alicerce? Prepararam o alicerce? Não prepararam? A gente não procura saber aonde que é o postinho de saúde para quando a gente precisar, a gente ir lá e fazer uma visita? A gente não procura saber aonde que é o local que a segurança pública é mais prejudicada para a gente evitar dali passar? Não é? A gente não procura saber de uma profissão que a gente possa ter uma renda que vai nos proporcionar um pouco mais de recursos. E, dentre outras coisas, a gente, quando tem o nosso bebê, a gente não protege ele com todo aquele carinho para que ele não venha sofrer ali com as suas enfermidades. A gente tem uma série de coisas. Ou seja, nós buscamos viver em segurança, nós valorizamos o que é segurança. Mas existem falsas seguranças. E a Bíblia comenta para nós, existem seguranças que pensamos ser seguras, mas elas são falíveis. E Cristo traz ali o exemplo bem simples, né, do dinheiro. Ele fala assim, olha, o dinheiro é um problema. Por quê? Ele pode desaparecer. A gente podemos até chamar de alguns ladrões modernos, né? Muitas vezes ele nem desapareceu porque o ladrão levou. Mas existem os ladrões modernos, né? Somos nós mesmos que furtamos a nossa economia e gastamos mais do que nós realmente poderíamos gastar, mais do que temos orçado. Ou seja, nós muitas vezes traímos os nossos próprios propósitos. Mas é claro que a realidade dos ladrões está aí. Por isso que nós trancamos as portas das nossas casas. Por isso que nós colocamos grades. Por isso que a gente evita uma série de situações que vai nos deixar
vulneráveis. Mas o Senhor Jesus também diz que essa segurança financeira pode não ser suficiente. Ele diz assim, a traça come e a ferrugem corrói, né? Podemos pensar aqui com um exemplo simples de que adiantou-se ter dinheiro na época da terrível enfermidade da pandemia. Não é suficiente, ou seja, o dinheiro não é suficiente. Então, a segurança financeira, ela é falha, insegura, falsa e pode nos derrubar. E muita gente acredita na segurança das instituições. Gente, sistema de governo, política, nada disso vai trazer segurança para a gente hoje. Nada, nunca trouxe, nem trará. Vivemos ciclos. Hoje aqui, na minha opinião, temos um boom econômico de empregos, tal, mas pode ser que daqui a 10 anos seja diferente, porque as coisas são dinâmicas. Existe a segurança, a falsa segurança digital, ou seja, as pessoas hoje vivem de likes, né? E aí vai ali, posta, recebe lá 1 zilhão de likes e acha que agora eu sou famoso, né? Consegui ganhar lá um bom dinheiro e agora eu sou uma pessoa de sucesso. Mas vamos olhar quantos famosos aí que hoje vivem praticamente duros, praticamente sem dinheiro. Quantos jogadores de futebol que foram milionários que hoje vivem em situação ruim? Até artistas, se a gente for ver aí, existem, eu vou chamar de asilo para ex-artistas, né? É um asilozinho, eles têm um nome diferente, mas é um local ali de refúgio para que pessoas que um dia foram famosas, tiveram dinheiro, possam lá ter um final de vida digno. Então, gente, a aprovação social, a fama, o sucesso, até mesmo ganhar um bom dinheiro em determinada época, não é solução final. A autossuficiência. Muitas vezes a gente se apega ao nosso conhecimento, à nossa capacidade laboral, e tudo isso também não é suficiente, é falho, falso, porque basta uma enfermidade e tudo isso muda. Tudo isso muda. E muitas vezes o conhecimento que a gente tem, né, uma teoria nova joga ela por terra e lá se foi o seu doutorado. Existe também a falsa segurança na religiosidade. Muitas vezes a gente se apega a questões formais, a ritos, né, e se esquece de que a nossa vida religiosa não é uma mecânica, como o nome já diz, é vida com Cristo, e não uma vida religiosa. E essa vida com Cristo pressupõe que a gente tenha certas condições a observar. E a principal delas se chama obediência. E ela está lá, bem engrifadinha, na oração que Jesus nos ensinou. Né? Quando a gente repete, Deus, seja feita a sua vontade, não a minha. Deus sabe que nós temos vontade, que nós temos os nossos entendimentos. Deus sabe tudo isso. E Ele respeita. Mas Ele quer saber como está a nossa fé. E a resposta, o feedback que Ele quer, se chama obediência. Então, gente, aqui a palavra de Deus nos traz, com a orientação aqui do pastor Pedro, que existe segurança para o ser humano. Existe uma esperança para o povo de Deus, e essa esperança está em Deus, e Deus se fez derramar nessa terra por nome de Cristo Jesus, para que a nossa condição miserável seja transformada em filhos de Deus, herdeiros de Deus. E essa segurança está
na obediência. Como que ele fala assim? Olha, existe uma experiência fundamental que nós precisamos ter na nossa caminhada com Deus. É parar e dizer: Senhor, eu não entendo, mas vou fazer da maneira que o Senhor está me falando. Eu não concordo, mas vou fazer da maneira que o Senhor está me orientando. Porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é melhor. Diz a palavra, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A segurança da purificação pela obediência. A purificação vai nos trazer uma ideia. A purificação vai nos trazer a ideia de que estamos caminhando na trilha da santidade. Vamos usar a lógica filosófica, o contrário de estar sendo purificado, vamos chamar de não purificação, para não dizer estar sujo. O contrário de purificação é estar sujo, é não estar pronto, é não estar purificado. Então, o nosso objetivo é: sede santos, porque eu sou santo. Pedro falou um pouquinho mais em cima ali, pode correr o dedo, sobe o dedo, você vai ver. Esse é o nosso objetivo. Depois que recebemos a salvação, depois que conhecemos que esse Cristo, que esse Deus é um Deus do amor, é um Deus gracioso, é um Deus que não vai me jogar na cara. Mesmo se eu estiver na hora da morte, como aquela mulher que foi aos pés de Jesus. E ele diz: vai, a tua fé te salvou. Foi lido mais uma vez aqui para aquela senhora que ungiu os pés de Jesus. Não estou aqui para criticar você. Não estou aqui para jogar nada na sua cara. Eu estou aqui para ver se você tem fé. E a partir de agora, você pode ter uma vida diferente. Mas não peques mais. Olha a obediência de novo. A gente precisa caminhar em direção à santidade e começa com o poder de obedecer. E isso não é externo. Isso não é externo. Não é de fora para dentro. Não é uma pílula que eu tomo. Não é um choquinho que eu vou tomar vindo em um culto religioso. Isso é uma decisão pessoal. É eu com o meu Senhor e dizer assim: Senhor, eu vou fazer a sua vontade. E o seu vizinho não vai saber a tua decisão, não. O seu familiar não vai saber a sua decisão, não. Vai ser um compromisso seu com Deus. Lá no Antigo Testamento fala sobre voto. Esse texto, quando eu era novo convertido, aí a primeira vez que eu deparei com esse texto, né, cara, eu bati assim e quase que eu caí para trás. Foi a parede que me segurou, né? Porque a gente vivia fazendo aquelas promessas: Senhor, eu vou fazer. Senhor, eu vou fazer. E depois, Deus perdoa, né? Vai jogar de lado. Não vou fazer não. Relativizava. Não, tá tranquilo. Depois. Aí, um dia, um diácono, num culto de quarta-feira, a gente conversando ali, aquele ombro no ombro. Aí, ele falou assim: cuidado, hein? Cuidado com o voto que você fez, hein? Aí eu, que papo é isso aí, já? Né? Eu era novinho, não, você já foi novo, tá, gente? Só pra avisar, tá? Eu era novinho. Que papo é esse aí, já? Aqui, ó. Se você votar, você cumpre. Porque é melhor você não ter votado. Porque se você votar e não cumprir, rapaz, Deus fica muito irado contigo. Não é verdade, irmão? Não está escrito isso lá? Então, gente, cuidado. Quando a gente resolve falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, como o profeta Isaías, envia-me a mim. Não olhe para trás, senão a estátua de sal também pega nós. Deus fica muito chateado com a gente com isso. Então,
É uma decisão pessoal e transformadora que vai mudar a sua vida e vai te botar no rumo da felicidade, que é o rumo da purificação, que é o caminho da santidade, que é o caminho de vou colocar um lindo sorriso no rosto do seu Deus. A purificação ocorre pela obediência à verdade. A segurança espiritual não é um sentimento vago, mas o resultado de se render ao Evangelho. A purificação, ela acontece pela obediência à verdade. Alguém gosta de seguir a mentira aí? Alguém gosta de seguir a mentira? No mundo, o que mais tem é mentira. Hoje está tão difícil, gente, tão difícil, que tudo que a gente ouve, a gente precisa checar. Então a gente tem que, às vezes a gente gosta de fazer aquelas repostagens, né? A gente gosta de ping-pong, né? Vem você, cara, pensa bem, muitas daquelas coisas que a gente nem verdade são. Cuidado com o alimento que o mundo te oferece, tem muita mentira. Muitas vezes meias verdades que vão estragar a sua vida, vão roubar a sua paz, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus é a verdade. Faça tudo pautado na verdade. E se tiver na dúvida, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Em Ezequiel 36, 25, fala sobre purificação. Ele fala assim, ó, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Em João 17, 17, diz assim, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui uma pequena citação. Busque na palavra, medite. Não acredite simplesmente porque o pastor está te falando. O trabalho diligente é nosso. A segurança da fraternidade genuína. Aqui no verso 22. Também, quando ele fala assim, ó, o amor fraternal não fingido. A segurança da fraternidade genuína. Uma vida segura exige relacionamentos seguros. Então, gente, por que é importante nós estarmos na casa de Deus? A gente costumava falar, metáfora no passado, olha, brasa fora do braseiro apaga. Então, é fundamental que você venha para a casa do Senhor e aqui você aprenda a amar e a ser amado. Essa é uma disciplina. O apóstolo Pedro ainda trata aqui, olha, esse amor ele não pode ser um amor simples. É um amor ardente. É um amor que se alegra quando você vê o seu irmão bem. É um amor que se entristece quando vê o seu irmão sofrendo. É um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não são as palavras do apóstolo Paulo para nós? Não é apenas um amor de palavra. É um amor de alguém que foi modificado, de alguém que está sendo purificado pela verdade, pela palavra, pela obediência, de alguém que enxerga em um ser humano, especialmente nas suas falhas, alguém que é objeto do amor de um Deus que se revelou a ponto de Cristo vir para nos resgatar e nos levar de volta para os céus. O texto aponta que o fim da purificação é o amor. A gente pode fazer uma lógica também aqui, não pode? A santidade nos leva
a ter uma vida de amor por Deus cada vez mais, de um amor fraternal, de um amor por sua obra, de um amor pelos propósitos de Deus, de um amor especialmente pelo perdido. Precisamos viver isso para nós. A segurança de sermos novas criaturas, versos 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Mais uma vez ele diz, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Eu traduzo assim, meus irmãos, isso aqui. Deus prometeu para nós. Cristo, até Cristo foi uma promessa de Deus para nós. E aqui diz que a partir da nossa fé, nós conhecemos a Cristo, começamos a entender que esse Cristo é um Deus de amor. E aí nós começamos a entender que teve um custo. Esse custo foi o sangue precioso de Cristo lá naquela cruz para me resgatar, remir a minha condição de devedor e regenerar o meu interior, o meu ser, tratar as minhas feridas e fazer uma nova criatura. O apóstolo Paulo traduz para a gente assim, olha, antes a pessoa roubava, agora não rouba mais. Todas as coisas se fizeram novas. Ao ponto de quando olharem para você. Aí a gente vai falar assim, agora eu posso dizer assim, agora eu estou igual a Eliseu. Aonde eu passo, alguém diz assim, ali vai uma serva de Deus. Ali vai uma serva de Deus. Esse é o resultado. Essa nova natureza. E o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito, puro. O apóstolo João comenta assim, o apóstolo Pedro comenta assim, olha, ele foi sacrificado em nosso lugar como um cordeiro sem mácula, sem defeito, perfeito. Sacrifício único, inigualável, verdadeiro, real. Não foi uma fábula. Isso não é motivo da gente valorizar? Isso não é motivo da gente rejubilar? Isso não é motivo da gente querer estar na presença desse Senhor, que é aquele que criou todo o universo e tudo que existe, sustenta tudo? Temos muitos motivos para louvar o Senhor. Muitos motivos para viver felizes na presença do Senhor. Temos muitos motivos para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Temos muitos motivos para fazer com que o Senhor seja a alegria final da minha vida. O primeiro detalhezinho do fruto do Espírito lá, se eu não me engano, é alegria. Alegria. Não tem como a gente receber toda essa bênção e não ser alegre. Para a gente não ir muito longe, hoje nós buscamos a segurança em algoritmos, governos, contas bancárias, mas a pandemia, as crises econômicas e a própria brevidade da vida mostra que tudo isso aí é falível, é frágil e não vai satisfazer a paz que nós, não vai trazer a paz que nós precisamos ter ao nosso coração. Jesus fala assim para a gente, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundante. E Ele nos deixou a paz que excede todo o nosso entendimento. Paz.
Como vamos ter paz se todas essas aflições nos assolam? Quando a gente coloca todas essas aflições em segundo plano e passa a viver a vontade de Deus, deixar Deus ser Deus verdadeiramente na nossa vida, a paz reina no nosso coração, porque não é o dinheiro que vai nos abalar, não é a situação econômica que vai nos abalar, não é as doenças que irão nos abalar, pois nós sabemos em quem temos crido e estamos cientes de que Ele é poderoso para nos salvar e guardar o nosso tesouro até o dia final. Isso foi falado por Paulo, se eu não me engano. Não é esse Deus que a gente crê? Então por que a gente vai temer? Vamos temer a morte? O que poderá nos separar do amor de Cristo? Diz Paulo, nada pode me separar do amor de Cristo. Lá tem a lista lá que ele fez. Lê lá em Romanos. Nada, nem a morte. A morte para aquele que serve ao Senhor é a possibilidade de receber o abraço de salvação. Então, meus irmãos, paremos de investir toda a nossa energia emocional naquilo que seca e cai. Olha que o Pedrão citou Isaías. Toda a carne é como erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e a sua flor caiu. Acabou a sua beleza, acabou o seu encanto, acabou toda aquele sucesso. Hoje a gente talvez não tenha essa percepção, porque vivemos no mundo urbano e temos pouco tempo para contemplar as maravilhas de Deus. Mas planta lá uma florzinha, uma plantinha que dá uma florzinha, espera ela lá dar sua florzinha e fica lá olhando, feliz da vida. Olha, minha planta está dando lá aquela florzinha. E dali um tempo, aquela florzinha, tchum. E muitas vezes a planta nem fica, né? Depois da plantinha lá, ela também vai junto. O apóstolo e pastor Pedrão está dizendo isso para nós. Olha, precisamos fazer com que os nossos investimentos sejam em coisas permanentes, concretas, verdadeiras, que têm verdadeiramente um amparo seguro, um porto seguro, um alicerce seguro, concreto, para que os nossos pés possam ficar firmes. E não existe outra situação que ele traz para a gente como a esperança que é Cristo Jesus, pois ele é a própria verdade, a própria palavra, tudo o que nós precisamos para a nossa vida. E aí voltamos para esse manual, para essa revelação de Deus para nós. Aqui, olha, aqui fala de Deus, da sua obra, do seu amor e especialmente de Cristo. Viva tudo que está aqui. Obedeça as palavras do pastor Pedrão, obedeça as palavras do pastor Paulo, obedeça as palavras do pastor João. Especialmente, obedeça as palavras de Jesus. Pois todos esses homens que eu acabei de citar falaram daquilo que ouviram e viram do Emanuel, daquele que ama você e eu incondicionalmente. Que Deus se sirva assim para abençoar a minha vida e a sua. E fica o desafio: nunca deixe de folhear esse livro, esse maná, nem que seja uma vez por dia, um versículo, mas faça sempre essa alimentação. A gente deixa de almoçar? A gente deixa de jantar? Você pode até deixar de jantar ou de almoçar, mas você vai comer alguma coisa ao longo do dia. Por que não se alimentar também um pouquinho da vontade de Deus? Você vai ter a chance de corrigir a sua vida.
e corrigindo a sua vida, você vai estar fazendo com que ela seja cada vez melhor. Muitas vezes a gente vive reclamando que a nossa vida não está do jeito que deveria estar. Mas será que a gente tem colocado ela no rumo certo? Seja o comandante do navio da sua vida e coloque a sua vida no rumo de Deus. Aqui o mapa. Que Deus assim se sirva em abençoar a sua vida, a sua família e tudo mais. Vamos ficar de pé? Essa semana teve aniversário da Sarinha, né? Pessoa Sarinha? Acho que ela não veio, né? Não veio? Eu quero aproveitar aqui e orar pela japonesa Vanessa, né? Acho que ela tem um problema de saúde. E também eu quero orar aqui pela Gisele, ela torceu o pé e hoje nem veio. Mais alguém está precisando de oração, de enfermidade? Alguma luta? A Camille, temos a Camille, mais alguém? Então, vamos falar com o Senhor. Pai de amor, o Senhor, Deus, é infinito de bondade, Senhor Deus. E muito obrigado pela sua maravilhosa graça, Senhor, que nos presenteia e nos faz até agora estar felizes diante da tua presença. Queremos entregar em tuas mãos esse humilde trabalho, Senhor. Os nossos louvores, ó Pai, e tudo que foi feito aqui, Senhor Deus. Que o Senhor receba do seu trono de graça, Senhor Deus, com um cheiro suave, Pai. Pedimos ao Senhor que aquilo que nós ouvimos aqui, seja por louvores, seja por exortações, que venham, ó Pai, calar profundamente na minha vida, no meu coração, Senhor, e que eu, Senhor, não seja uma barreira para que haja essa transformação de Deus, quebrando a minha mente, o meu coração, Senhor Deus. Deus, faz com que o meu entendimento seja renovado pela tua verdade, pela tua palavra, pela tua obediência, Senhor. Pai maravilhoso, também queremos, Senhor, nos colocar aqui diante de ti, Senhor Deus, todos nós, Senhor. Aqui, Senhor Deus, temos uma série de pessoas que são servas teus, Deus, servas suas, Senhor, e que estamos aqui pelo seu amor, pelo amor que temos por ti, Senhor. E por essa oração, Pai, queremos apresentar aqui, Senhor Deus, o nosso agradecimento a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela obra de Cristo, Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que acalora o nosso coração e nos orienta em cada situação de dificuldade, Senhor. Que nos abençoe, que nos unja, Pai. Muito obrigado por tudo que faz por nós. Especialmente, muito obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa caminhada, Senhor, de purificação em rumo à santidade, em rumo ao abraço que receberemos, salvífico, Senhor Deus, no dia que vieres nos levar para o céu. E, Senhor, nessa nossa caminhada aqui, vivemos provações, vivemos, Senhor, tentações, ó Pai, as nossas lutas. Ó Senhor, ser conosco, Pai, na nossa aprovação. Sabemos, ó Pai, que a aprovação é para nos trazer, Senhor, o brilho da nossa fé, Senhor. Que nossa fé seja reluzente diante dos seus olhos, ó Pai. Fortalece a todos nós. Não nos deixa, Senhor, entrar pelos rumos, Senhor, que irão te desagradar, que irão fazer com que o Senhor se entristeça. Muito pelo contrário, que a gente acerte a hora, Pai, e seja ali bem sucedido na tua oração. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nas tentações, Senhor, que o inimigo coloca diante de nós, Pai. Nos faz, Senhor Deus, resistir, ó Pai. Encha o nosso coração e o nosso coração com a tua palavra e com o teu Espírito Santo, ó Pai, para que a gente possa fazer com que a obra do inimigo das nossas almas seja repreendida e caia por terra, Senhor. Nos faz, ó Deus, vencer as nossas tentações, ó Pai, nos faça ser bem-sucedidos, ó Senhor, nas nossas provações. E especialmente agora, Pai, a gente pede que o Senhor venha abençoar aqui a cada um de nós, visitando os nossos corações
visitando os corações daqueles que não puderam ver, Senhor, porque estão atravessando algum momento de enfermidade. Então, Senhor Deus, pedimos que o Senhor esteja estendendo a sua mão, Senhor, sobre a vida da Diaconisa Vanessa, sobre a vida, Senhor Deus, da Gisele, sobre a vida, Senhor Deus, da Camille, e sobre a vida, Senhor Deus, de qualquer outro que esteja atravessando momentos de enfermidade, Senhor Deus. Deus, Tu és o médico dos médicos, ó Pai, manda os anjos com o bálsamo, Senhor Deus, da cura, o bálsamo, Senhor Deus, espiritual, abençoar, ó Pai, e encher todas essas pessoas em suas casas. De qualquer forma, também a gente estende a sua oração, ó Pai, pedindo que você esteja abençoando, Senhor, os nossos vizinhos, nossos amigos, e qualquer pessoa, Pai, que a gente conheça e esteja atravessando por qualquer momento de enfermidade. Sabemos, ó Pai, da luta, desse coração pesaroso, mas que a esperança do poder de Cristo possa invadir essas vidas, ó Pai. E que eles possam não só apenas serem curados, mas também receberem salvação de suas almas. Pai maravilhoso, pedimos que nos conduza aos nossos lares, que nos dê uma semana na tua presença, Pai, que nos dê força para enfrentar todas as nossas lutas. Porque, Pai, sem luta a gente também não terá, Pai, as nossas vitórias. E que, Pai, ao sairmos dessa cara de oração, que o Senhor acampe os seus anjos ao redor dos nossos lares. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todas nós, igualmente com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Meus irmãos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.